Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e hoje entramos no nosso 8º dia de exposição e meditação do livro de Levítico. E hoje meditaremos nos capítulos 22, 23 e 24. Mas antes de começarmos, eu queria convidar você a orar comigo. Pai querido e amado, mais uma vez estamos em Tua presença nesta manhã. Nós queremos adorar, louvar o Teu nome. Em ação de graça, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito, pelo pão, pela provisão, pela saúde, pela família, pela Tua graça que é infinita por sobre as nossas vidas. Pai querido, nós queremos louvar ao Teu nome, porque Tu és santo. Nós queremos adorar ao Senhor, porque Tu és perfeito, Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus grande, um Deus compassivo, um Deus que nos amou, nos comprou, nos resgatou. E nós louvamos a Ti, ó Pai, por conta do Teu amor, da Tua entrega, do Teu sacrifício. Nós passamos a ter o direito a ser participantes da vida eterna do Senhor, ó Pai. Nós queremos não normalizar essa situação, mas nós queremos dizer ao Senhor que nós somos gratos, nós somos, ó Pai, totalmente felizes e totalmente transformados e voltamos a ter a esperança da vida, a esperança da salvação a partir do Teu amor, do Teu sacrifício por nossas vidas. Nós queremos Te louvar, ó Pai, nesta manhã. Iremos meditar em Tua palavra, fale conosco, abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria. Pai querido, nos dê a alegria de ler a Tua palavra, nos dê, Senhor, a alegria de pararmos um momento para lermos a Tua palavra, para falarmos com o Senhor, para ouvirmos a Tua voz, que a correria do dia a dia, que a ansiedade, que a rede social, que os aplicativos de mensagem, Senhor, não venham nos distrair ao ponto de perdermos a capacidade de pararmos para meditar em Tua palavra, porque quando meditamos em Tua palavra, nós ouvimos a Tua voz falando conosco, nós conhecemos o Senhor. Por isso nós pedimos a Ti, nos ajude, Senhor, a manter-nos firmes e constantes no conhecimento da Tua palavra. Eu Te louvo e Te agradeço, ó Pai, pela vida de todos os meus irmãos que estão junto comigo, ó Pai, junto com os professores, na comunhão deste grupo, para lermos e compreendermos a Tua palavra. Pai, nos dê um dia abençoado, nos dê um dia, Senhor, debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 22 traz como tema um chamado à santidade das ofertas. O capítulo começa com uma introdução que resume o tema principal do capítulo. Eu sou o Senhor vosso Deus. Essa frase é repetida várias vezes ao longo do capítulo, enfatizando a autoridade e a soberania de Deus sobre os seus sacerdotes e sobre as suas ofertas. O capítulo pode ser dividido em 4 partes principais. A primeira, que vai do versículo 1 ao 9, trata das restrições aos sacerdotes em relação às ofertas sagradas. A segunda parte, que vai do versículo 10 ao 16, trata das restrições aos estrangeiros e aos leigos em relação às ofertas sagradas. A terceira parte, que vai do versículo 17 ao 25, trata das restrições aos animais oferecidos como ofertas sagradas. E a quarta parte, que vai do versículo 26 ao 33, trata das restrições aos tempos e aos modos de apresentar as ofertas sagradas. Em cada parte encontramos uma série de leis que especificam os requisitos e as proibições para os sacerdotes e para as ofertas, que visam preservar a santidade e a honra ao Eterno. A primeira parte do capítulo aborda a questão das ofertas sagradas, que são as porções dos sacrifícios que pertencem ao Eterno e que são consumidas pelos sacerdotes ou pelos ofertantes. Essas ofertas incluem as ofertas queimadas, pacíficas, pelo pecado, pela culpa, de manjares e a oferta de bebidas. Essas ofertas são consideradas santas ou santíssimas, dependendo do grau de consagração e de exclusividade que elas possuem. As ofertas santíssimas são as que só podem ser consumidas pelos sacerdotes no lugar santo e que não podem ser tocadas por ninguém que não seja santo. As ofertas santas são as que podem ser consumidas pelos sacerdotes e pelos ofertantes no lugar santo ou fora dele, e que podem ser tocadas por pessoas que estejam puras. Os sacerdotes são proibidos de comer as ofertas sagradas se estiverem impuros.
seja por causa de uma doença, de uma secreção, de um contato com um defunto, de uma relação sexual ou de qualquer outra fonte de impureza. Eles devem se purificar antes de comer as ofertas sagradas, lavando-se com água e esperando até o pôr do sol. Eles também são proibidos de profanar as ofertas sagradas, seja por causa de uma negligência, uma ignorância, de uma intenção ou de uma transgressão. Eles devem respeitar as ofertas sagradas, pois elas são a porção do Eterno e o alimento dos sacerdotes. Eles devem cumprir as leis que regulam as ofertas sagradas, pois elas são a expressão da vontade e da sabedoria do Eterno. A segunda parte do capítulo aborda a questão dos estrangeiros e dos leigos em relação às ofertas sagradas. Os estrangeiros são aqueles que não pertencem ao povo de Israel, seja por causa da origem, da sua nacionalidade, de sua religião ou de sua condição. Os leigos são aqueles que pertencem ao povo de Israel, mas que não são sacerdotes, nem levitas, nem nazireus. Eles são chamados de filhos de Israel ou de povo da terra. Os estrangeiros e os leigos são proibidos de comer das ofertas sagradas, pois elas são exclusivas dos sacerdotes e de suas famílias. Eles não podem se apropriar das ofertas sagradas nem mesmo por engano, por acidente, por compra ou por doação. Eles devem restituir as ofertas sagradas aos sacerdotes, acrescentando 1/5 do seu valor, se as comerem ou as tomarem indevidamente. Eles devem respeitar as ofertas sagradas, pois elas são sagradas para o Eterno e para os sacerdotes. Eles devem obedecer às leis que regulam as ofertas sagradas, pois elas são a ordem e a justiça do Eterno. A terceira parte do capítulo aborda a questão dos animais oferecidos como ofertas sagradas. Os animais são as principais vítimas do sacrifício, que são atos de adoração, de comunhão, de expiação e de consagração ao Eterno. Os animais oferecidos como ofertas sagradas devem ser escolhidos com cuidado e critério, pois eles representam a oferta do povo ao Eterno. Os animais oferecidos como ofertas sagradas devem ser sem defeito, perfeitos e saudáveis. Eles não podem ter nenhum tipo de deformidade, mutilação, enfermidade, ferimento ou mancha. Eles devem ser da melhor qualidade, da melhor espécie e da melhor idade. Eles devem ser agradáveis aos olhos do Eterno e dos homens. Eles devem ser examinados pelos sacerdotes, que devem verificar se eles cumprem os requisitos exigidos pelo Eterno. Eles devem ser oferecidos voluntariamente, com fé e com amor. A quarta parte do capítulo aborda a questão dos tempos e dos modos de apresentar as ofertas sagradas. Os tempos são os momentos determinados pelo Eterno para que o povo ofereça as ofertas sagradas, seja diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Os modos são as formas determinadas pelo Eterno para que o povo apresente as ofertas sagradas, seja no altar, no tabernáculo, no templo ou em outro lugar. Os tempos e os modos de apresentar as ofertas sagradas devem ser respeitados e seguidos pelo povo, pois eles são estabelecidos pelo Eterno e fazem parte do seu calendário e do seu culto. Eles não podem ser alterados, nem adiados, nem negligenciados e muito menos profanados. Eles devem ser observados com pontualidade, com diligência, com reverência e com alegria. Eles devem ser cumpridos com obediência, com gratidão, arrependimento e com louvor. O capítulo termina com uma conclusão que resume o propósito e a promessa do Eterno para os seus sacerdotes e para o seu povo. Eu sou o Senhor que vos santifico. Esta frase é a chave para entender o sentido do capítulo e do livro de Levítico. O Eterno quer que os seus sacerdotes e o seu povo sejam santos, porque Ele é santo e porque Ele os ama. O capítulo 23 fala das festas de Israel, que são eventos sagrados e foram estabelecidos pelo Eterno para o povo de Israel. Elas desempenham um papel essencial na adoração e na relação do povo com o Eterno, além de carregarem significados profundos e princípios espirituais que continuam relevantes até hoje. Antes de falar das festas, o capítulo começa enfatizando a importância do sábado, o dia de descanso, que ocorria todas as semanas. Era um dia consagrado ao Eterno, onde o povo israelita deveria cessar o trabalho e dedicar-se à adoração e descanso.
A primeira festa citada no capítulo é a Páscoa, que comemora a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Era celebrada com o sacrifício de um cordeiro pascal, a aplicação do seu sangue nas portas e a refeição do cordeiro assado com pães asmos. Essa festa aponta para a redenção de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda festa é a festa dos pães asmos, que era realizada imediatamente após a Páscoa. Era uma festa de 7 dias em que todo o fermento era removido das casas dos israelitas. Representa a necessidade de purificação e santidade diante do Eterno. A festa das primícias era celebrada no dia seguinte ao sábado após a Páscoa e marcava o início da colheita de cevada. Era início da primavera. O povo apresentava ao Eterno uma oferta das primícias da colheita como um sinal de gratidão e de fé na provisão divina. A festa de Pentecoste era celebrada 50 dias após a Páscoa. Esta festa celebrava a colheita dos primeiros frutos. Também comemorava a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. Posteriormente, no Novo Testamento, o Pentecoste se tornou o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, inaugurando a Igreja de Cristo. A próxima festa citada era a Festa das Trombetas. É o primeiro dia do 7º mês do calendário judaico. Esta festa é marcada por toque de trombetas e é um chamado ao arrependimento e ao preparo para o dia da expiação. Para os cristãos, apresenta a expectativa do retorno de Cristo e a necessidade da vigilância espiritual. Logo em seguida, a festa das trombetas tinha o dia da expiação. É o dia mais solene do ano judaico, quando o sumo sacerdote fazia expiação pelos pecados do povo. Um bode era escolhido como oferta pelo pecado, enquanto o outro, o bode expiatório, era enviado ao deserto para levar embora os pecados do povo. Esse ritual aponta para Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que ofereceu-se como sacrifício pelos nossos pecados de uma vez por todas. E a última festa que o capítulo cita é a festa dos tabernáculos, uma festa de 7 dias que comemora a habitação precária dos israelitas no deserto após a saída do Egito. Durante a festa, as pessoas montavam cabanas temporárias e viviam nelas. Essa festa simboliza a dependência ao Eterno e a celebração de sua fidelidade como provedor. As festas citadas no capítulo eram momentos de alegria, adoração e gratidão ao Senhor, além de servirem como lembranças contínuas das obras maravilhosas que o Eterno fez na história de Israel. Elas também tinham um propósito profético e apontavam para a vinda do Messias e para a salvação que ele traria. Embora essas festas tenham uma aplicação no contexto histórico de Israel, elas também possuem significado espiritual universal. Elas nos lembram da importância de reconhecer e honrar os tempos designados pelo Eterno, da necessidade de descanso, de gratidão pela provisão divina e da lembrança contínua da redenção que temos em Cristo Jesus. O capítulo 24 começa com instruções sobre o azeite das lâmpadas do tabernáculo. O Eterno ordena que os sacerdotes garantam que as lâmpadas estejam sempre acesas, desde o entardecer até o amanhecer, que ficava fora do véu que está diante do testemunho do tabernáculo. Isto é considerado um mandamento perpétuo, uma vez que as lâmpadas eram um símbolo da presença do Eterno. Em seguida, o capítulo trata do pão da proposição, que era colocado continuamente diante do Senhor no tabernáculo. Os sacerdotes eram responsáveis por trocar o pão antigo por pão fresco toda semana e consumir o pão antigo no lugar santo. Esse pão representava a provisão do Eterno e a comunhão com ele. A segunda parte do capítulo aborda a blasfêmia contra o nome do Eterno. Um menino meio israelita e meio egípcio, filho de uma mulher israelita e de um egípcio, blasfema o nome do Eterno em meio a uma briga. Ele é detido e Moisés busca uma orientação divina sobre o que fazer. Então o Eterno ordena que aquele que amaldiçoar o nome do Eterno seja levado para fora do acampamento e apedrejado até a morte. Isso serve como um lembrete da santidade do nome do Eterno e da seriedade de tratar com reverência e respeito o seu caráter e reputação.
Logo em seguida, o capítulo aborda a lei do olho por olho e dente por dente, que é o princípio da retribuição proporcional pela violência cometida. Se uma pessoa causasse dano físico a outra, o dano equivalente seria infligido ao ofensor. Essa lei buscava garantir justiça e desencorajar a violência desmedida, estabelecendo limites para a punição. O capítulo encerra com o princípio da igualdade perante a lei. Tanto o estrangeiro quanto o natural da terra estão sujeitos às leis e regulamentos do Eterno. Nenhuma pessoa deve cometer injustiça contra outra, independente de sua origem étnica ou nacionalidade. Em suma, o capítulo 24 trata de diversos aspectos da adoração, conduta social e justiça na comunidade israelita. Ele enfatiza a importância da obediência aos mandamentos do Eterno, do respeito pelo nome divino e da busca pela justiça e da igualdade perante a lei. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação e exposição da palavra do Senhor. Nós vemos na meditação e leitura do dia de hoje como o Senhor criou diversos memoriais para Israel. Cada festa era um memorial de alguma coisa que o Senhor havia feito. Cada festa era para que os israelitas, ao passar do tempo, não se esquecesse o que o Senhor havia feito por ele. Nós vemos isso também, como nós servimos um Deus que levanta memoriais, nós vemos isso na ceia, aquela ceia que Jesus participou com os discípulos antes de ser preso, de levado à cruz. Ele também criou um memorial, dizendo que todas as vezes que nós sentássemos à mesa e partíssemos o pão, ele estava instituindo um memorial para que você não se esquecesse que um dia Cristo subiu à cruz, morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. E não somente eu e você, mas todas as pessoas que estão próximas de nós, seja no trabalho, na escola, na família, e que você não se esqueça deste memorial. Há um compromisso, há uma missão sobre a igreja. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, e ensinando todas as coisas que nós temos aprendido, que o Senhor nos ensinou através de sua palavra. E aquele que crer e for batizado será salvo. Então não se esqueça deste memorial, desta missão. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Tenha um dia abençoado debaixo da graça do Senhor. E até amanhã, se assim o Senhor permitir. Fiquem todos com Deus.